Nos dias de hoje, todo mundo tem contato quase que diário com alguma ferramenta que está ligada diretamente com a computação ou tecnologia no geral. Só que a maioria dessas pessoas, normalmente, elas não têm a mínima ideia de como essas tecnologias funcionam. Para mim, pessoalmente, a curiosidade de como essas tecnologias funcionavam foi o que me motivou a querer estudar e a entrar na área de computação em si. E por esse motivo, eu resolvi criar essa série em que eu vou tentar explicar como tecnologias e ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia funcionam. Afinal, você já se perguntou como que o Google Maps funciona? Ou até mesmo aquele sistema do Netflix que ele recomenda alguns filmes para você. Já pensou como aquilo funcionava por trás? Afinal, algumas vezes aprender alguns conceitos pode ser muito chato, você não enxerga um porquê, o por trás disso. Então, quando a gente vê essas coisas aplicadas a ferramentas que a gente está em contato no nosso dia a dia, isso pode nos motivar a estudar e aprender coisas novas. Para fazer uma analogia, para mim, estudar inglês sempre foi uma coisa muito chata, eu nunca gostei. Só que aí, quando eu fui ficando mais velho e comecei a ver aplicações do inglês, como por exemplo, conseguir entender uma música, ou assistir um filme, ou até mesmo conseguir pesquisar coisas em inglês, foi aí que eu criei o interesse em aprender o inglês em si. Foi aí que o inglês se tornou fácil, porque era uma ferramenta que eu utilizava e que me permitia utilizar coisas que eram do meu interesse. E é exatamente dessa mesma forma que eu enxergo a computação e as suas tecnologias. Para mim, de nada vale aprender uma linguagem de programação se não for com o objetivo final de criar algum produto ou algo que as pessoas estão em contato no dia a dia, impactar pessoas. E por isso eu acho que entender como as coisas funcionam pode ser um ótimo motivador para você conseguir aprender certos conceitos. Dito isso, essa série é destinada a basicamente qualquer pessoa que seja curiosa sobre tecnologias e como as coisas funcionam. E no final dessa série, eu espero que você consiga olhar com olhos diferentes as ferramentas que você utiliza. Já que eu fiz uma analogia com estudar inglês e eu mencionei também linguagens de programação, eu acho que esse pode ser um bom tópico para o nosso primeiro vídeo. Então, no vídeo de hoje, eu vou abordar um pouco mais sobre linguagens de programação. Mas, Fábio, você acabou de falar que você vai tentar explicar coisas do nosso dia a dia, como que linguagem de programação se relaciona com as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, essa com certeza é uma ótima dúvida, mas o fato é que apesar de uma linguagem de programação não explicar uma ferramenta específica, todas as linguagens que a gente utiliza têm uma linguagem de programação por trás. Inclusive, a maioria dos conceitos que eu vou trazer mais pra frente para explicar as ferramentas vai ter um embasamento super forte em programação em si. Então, entender sobre linguagem de programação e o que a gente está fazendo em si é muito importante. Bom, e para esclarecer mais o que é uma linguagem de programação, como o próprio nome já diz, é basicamente a linguagem que a gente vai utilizar para se comunicar com o computador. Da mesma forma que a gente tem a linguagem para se comunicar com outras pessoas, a gente vai ter as linguagens de programação que vão permitir que a gente envie comandos para que o computador execute. Afinal de contas, o computador não é capaz de entender nem português, nem inglês. Então, por isso, a gente precisa das linguagens de programação para que o computador entenda quais passos ele deve executar. Depois de falar isso, você deve achar que o computador consegue entender, então, as linguagens de programação. Bom, na verdade, não é exatamente assim. O computador também não consegue entender exatamente a linguagem de programação que a gente utiliza. Isso porque ela é mais próxima, normalmente, de como o nosso raciocínio funciona. O computador em si, ele só consegue entender de fato os binários, que na verdade é a falta ou não de eletricidade. Então o 0 indica falta de eletricidade e 1 significa eletricidade. Então, através de uma combinação de bits, que são os zeros ou uns, o computador vai decodificar isso em comandos. Tá, mas se o computador não entende a linguagem de programação em si, só que a gente está utilizando isso para mandar comandos para o computador, como que o computador de fato entende? Bom, as linguagens de programação, elas vão ser compiladas ou interpretadas para que o que você escreveu em linguagem de programação seja traduzida para a linguagem de máquina, que o computador consegue entender. E a diferença entre uma linguagem que é compilada e uma linguagem que é interpretada é basicamente que quando a gente fala que a gente está compilando um código, a gente está pegando o código na linguagem de programação e convertendo ela em linguagem de máquina para só depois executar ela no computador em si. Quando a gente tem uma linguagem que é interpretada, a gente vai ter o nosso código e ele vai ser interpretado linha a linha e cada linha vai ser convertida para a linguagem de máquina e executada ao mesmo tempo que essas conversões estão sendo executadas. No fim, esses processos têm algumas vantagens e desvantagens, como por exemplo, quando você compila, você tem um tempo de execução um pouco mais rápido. Afinal, o código já está todo pronto para ser executado na linguagem de máquina. Só que, por outro lado, a gente tem que fazer esse passo a mais, que é compilar antes de poder executar. Além disso, quando a gente compila, pode ser que o nosso código de máquina ele seja específico para uma máquina específica. Quando a gente tem uma interpretação, por exemplo, na hora que o código está sendo interpretado, pode ser que ele seja compatível com diferentes sistemas operacionais. Então isso poderia ser uma vantagem, por exemplo. Tendo isso em mente, a gente consegue inclusive classificar as linguagens de programação com um certo nível de proximidade com a linguagem humana. Ou seja, se a gente fala que a gente tem uma linguagem de alto nível, isso quer dizer que essa linguagem ela se aproxima mais com a linguagem que a gente utiliza entre os humanos. Se a gente fala que a gente tem uma linguagem de baixo nível, quer dizer que ela se aproxima mais com a linguagem de máquina. Dessa forma, quando a gente tem uma linguagem de alto nível, a gente tem mais abstração. Ou seja, é possível executar algum comando específico sem detalhar o passo a passo. E
E quando a gente tem uma linguagem de baixo nível, a gente vai ter que detalhar comando a comando que a gente quer que o computador execute, só que ao mesmo tempo a gente vai ter mais controle sobre o que é executado e em que ordem cada comando vai ser executado. Em Python, por exemplo, que é uma linguagem de altíssimo nível, é possível imprimir um texto na tela com apenas um comando super simples de escreva na tela. Já em uma linguagem de baixíssimo nível, é preciso manipular elementos na memória do computador, enviar comandos específicos para o processador do computador que você quer imprimir algo na tela e ter certeza de que ordem cada comando desses tem que ser executado. Então, quando a gente tem linguagem de mais baixo nível, geralmente a gente acaba tendo um pouco mais de eficiência, só que um pouco mais de complexidade na hora de desenvolver. E por outro lado, as linguagens de mais alto nível, por ter uma certa semelhança com a linguagem escrita do ser humano, ela acaba sendo um pouco mais fácil e mais abstrata. Com tudo isso em mente, eu acho que você já deve imaginar qual é a importância de conhecer e dominar uma linguagem de programação para ser capaz de desenvolver ferramentas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para apoiar o canal e para a gente continuar produzindo conteúdos como esse, e se inscreve no canal para continuar acompanhando os vídeos dessa série. Muito obrigado e até a próxima!